a localização da derradeira morada de seus familiares e amigos. É claro, de embelezar o local. Logo, senhores vereadores, é preciso dizer que providências devem ser adotadas pelo prefeito municipal de forma imediata, por meio da secretaria competente, na medida em que a legislação vigente, a Lei Orgânica Municipal, prevê em seu artigo 176 ser de sua atribuição a administração dos cemitérios municipais. A pretensão desse edil é que a identificação das lápides, das ruas e das quadras dos cemitérios municipais, nossos familiares, nossos amigos, nossos antepassados ali sepultados sejam, diante de tudo, honrados, razão pela qual, exercendo o meu dever de atuar em prol da nossa comunidade, apresento essa súplica convidando vossas excelências a acompanharem tal requerimento. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação do novo dos edis. Vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, presidente do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concluída a leitura do presente requerimento, senhor presidente em exercício, vereador Renato. Com a palavra, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para a defesa de sua proposta. Senhoras e senhores colegas vereadores, é de suma importância, conforme foi dito nesse presente requerimento, a gente valorizar tudo que é correlacionado ao nosso município. E os nossos cemitérios municipais precisam do nosso suporte, precisa da nossa atenção nesse quesito. Então tem várias dificuldades, um quesito de identificação das lápides, das ruas onde as pessoas estão sendo sepultadas. Gostaria, nesse presente requerimento, de solicitar ao Poder Executivo que estude a possibilidade de ter uma pessoa designada dentro do cemitério para que se faça um caderno de registro onde essas pessoas são sepultadas, para que qualquer pessoa que chegue ao cemitério saiba identificar onde está o seu ente querido sepultado. Porque ali tem muitas histórias políticas, culturais, colegas nossos, vereadores que já se foram, né? Então, assim, nós temos que valorizar a nossa história do nosso município. E a gente demonstrando esse carinho com o cemitério, demonstra organização, demonstra atenção do poder público, no sentido de qualquer pessoa que chegue ao cemitério, ele saiba aonde está seu ente, não fica ali procurando, deambulando para lá e para cá, às vezes sai do cemitério sem saber aonde está sepultado o seu ente. Então, seria nesse quesito de identificar, facilitar, para que a gente possa estar ali, né, correlacionando a sepultura e estar ali, homenagear, levar uma flor, homenagear aquela pessoa que infelizmente já se foi para junto do Pai Celestial, mas uma forma da gente reconhecer o que aquela pessoa representou e representa para o nosso município de Abadiânia. A gente, como vereador, como funcionário do povo, eleito pelo povo de Abadiânia, a gente tem que zelar por todas as demandas. Então aqui a gente tem várias demandas, a gente tem várias bandeiras, tudo que chega de solicitação a gente tenta dar uma atenção especial e a gente encaminha o Poder Executivo, que é o poder que executa, que promove a ação, que está previsto no orçamento, para que estude a possibilidade de implantação. Então, mais são essas minhas palavras, senhor presidente. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos e conto com a aprovação desse presente requerimento para que a gente possa avançar em mais essa temática que foi traga pelo povo a essa Casa de Leis. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Plauto. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento todos os vereadores, todos aqui presentes, todos que acompanham pelas redes sociais. Presidente, gostaria de parabenizar. Requerimento muito importante. E é comum, né, no dia dos finados, as pessoas ficaram um pouco perdidas por conta da identificação. E conta com o meu apoio. Sim. Vereador Ari, com a palavra. Só parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, mais uma vez, é um tema bastante importante e às vezes passa desapercebido porque a gente esquece de dar atenção, né, e o respeito devido àqueles que já partiram. Eu queria, junto com esse requerimento seu aí, depois que fosse solicitado junto ao Executivo, né, já tem alguns meses que eu apresentei um requerimento solicitando uma tenda para dar mais dignidade na hora da despedida, né, do falecido, da falecida, dos despojos mortais ali do ser humano. E isso já foi solicitado mais de uma vez lá,
e até hoje nada. Então vamos cobrar, né? Fazer o ofício cobrando, porque é um investimento muito barato, mas vai ser muito eficaz, vai trazer mais dignidade. Não para a pessoa que faleceu, evidentemente, mas para os familiares que ali estão, né? Tempo chuvoso, agora está vindo esse tempo de sol, e o nosso sol aqui parece que é um sol para cada cidadão, né? É um sol para cada pessoa. Então, vamos cobrar de novo isso do Executivo, por gentileza, tem que ser pautado isso daí. Mas no mais, é só te parabenizar e pode contar com o meu apoio, é de extrema importância, isso eu tenho o meu respeito e meu carinho. Vereador Ari Alberto, vamos solicitar com urgência um parecer do Poder Executivo e Secretaria de Administração sobre essa questão da tenda. Com a palavra, vereadora Camila. Bom, mais uma vez parabéns pelo requerimento, além de demonstrar cuidado, né, respeito pela memória daqueles que estão ali sepultados, pela família, né, que estão sepultando. Foi falado aí bastante sobre a questão de facilitar a localização, mas uma coisa que me deixa bastante preocupada e que eu não sei como que irá resolver é a questão da mobilidade, da acessibilidade, melhor dizendo. Porque são idosos que vão ali, são pessoas PCDs, então do que foi feito para trás, eu não sei como, não tem como é que você vai desconfigurar, né? Mas daqui para frente eu acho que precisa pensar nisso. A gente fica falando de leis, de Constituição, mas a lei de 2005 ela fala sobre isso, né, dessa questão da acessibilidade. Aqui a gente tinha alguns pontos, órgãos públicos que não estavam obedecendo essa lei, aos poucos foram se adequando. E o cemitério é um local que recebe pessoas, então precisa sim de ter esse cuidado também. Eu não sei se cabe um requerimento, mas é só uma observação por enquanto. Com a palavra, Neném Trajano, vereador. Gostaria também de parabenizar o Rodrigo pela propositura e, como eu falando, identificar os jazidos, né, dos familiares, dos entes queridos, identificar. E também se caber também a iluminação melhorar dentro do cemitério. Às vezes colocar umas 4 iluminações nos 4 cantos, para ficar claro que, graças a Deus, na cidade ainda não temos vandalismo, mas futuramente, que como está crescendo, para não ter aqueles roubos de placas e outras coisas, ter mais acessibilidade, né? Então, eu entro com isso aí também, com o requerimento, se tiver, a gente ingessa aí também essa propositura, tá? Vereadora Camila, já vou solicitar o jurídico, o requerimento da calçada, tá? E com acessibilidade, o vereador Neném com a iluminação, tá? Com a palavra, vereador Cleito. Bom dia, senhores. Edis, cheguei atrasado, mas cheguei, né? Estava numa agenda oficial, ia perder o pé aqui para participar dos trabalhos. Bom dia ao público aqui presente. De cumprimento aqui todos os funcionários da casa, Rádio Capivari FM, internautas que estão nos assistindo aí, através das redes sociais aí do nosso vereador Ari, né? O vereador Ari está desenvolvendo aí um trabalho nas redes sociais, é diferenciado, né, vereador? Estava lá em Anápolis e estava vendo aqui o negócio ao vivo. Senhor vereador, né, só falar sobre a sua matéria de muita importância e sou totalmente favorável a todas essas matérias que de alguma forma venham somar para o desenvolvimento do nosso município de Abadiânia. Né? O vereador Ari pontuou uma demanda, o Rodrigo está aí apresentando essa propositura e vamos, na próxima sessão, apresentar um outro requerimento também, que pode vir de encontro com essas demandas do cemitério, que é a questão da calçada, né? Ali tem até um pedido do pessoal que quer fazer caminhada e tal, em volta ali do estádio, do cemitério. Então acho que é muito bacana a gente tentar conciliar isso, né? Eu me lembro aí, um tempo atrás, esses requerimentos nem passavam por aqui, pela Câmara. A gente fazia o ofício direto, solicitava o prefeito e ele ali na sua demanda, Matheus quer falar, não pode falar não, Matheus, peraí. O que acontece? A gente acaba desenvolvendo aqui no plenário outras discussões e começa a pontuar outros problemas, né? Vou estar apresentando aqui,
junto com o vereador também, a questão da pista do atletismo, né? A gente pode fazer ali em volta? Pode, por quê? Porque ao lado do cemitério tem o estádio. Então, assim, o pessoal que deu a opinião, né? Nós estamos aqui para representar a população, a voz da população. Então acaba que chega aqui no plenário essas discussões desses requerimentos que é de muita importância, porque poderia ser um ofício, né? Mandar direto, mas não. Esses requerimentos são apresentados aqui no plenário, votados, discutidos, e acaba que alguém apresenta uma outra ideia e a população vai escutando as demandas e vem trazendo as dificuldades, nós vamos correndo atrás do prefeito para resolver, atrás de verba, atrás de emendas. Então, assim, é muito importante, mesmo que seja um requerimento para pedir aí uma iluminação para uma rua, né? Dali a gente começa a ver que já tem uma poda de um mato, né? Um tapa-buraco. Então, eu sempre falo isso. Vamos apresentar requerimentos, vamos fazer a dobradinha aí com 1, 2 ou com uns 11 vereadores, né? Independente de partido, lado que foi eleito, porque aqui dentro da Câmara não tem lado. No lado nosso é o lado do povo. Nós estamos aqui tanto para levar a porretada quanto para bater em quem tem que bater também, né? Eu sempre falo isso. Estou aqui para contribuir, mas se passou na minha frente vai levar porrada também, né? E é para cobrar, estamos sendo pagos aqui, o povo que está pagando nosso salário, então apresentar esse requerimento, votar esse requerimento, discutir, né? Um apresenta uma ideia, outra ideia, e nós vamos chegar num consenso aí, né? Lá na frente. E pode contar com o meu apoio, tá, Rodrigo? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bosco Arantes. Eu quero parabenizar o vereador Rodrigo e quero dizer para você o quanto é importante essa iniciativa sua. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber onde meu avô, eu não tive o prazer de conhecê-lo, onde ele foi enterrado. E a gente procurou aqui do lado na chuva e nós fomos enterrar uma prima minha em Abadiana Velha, porque naquela época acho que não tinha cemitério aqui, era Abadiana Velha, né? Aí fomos enterrar uma prima minha lá, achando a sepultura dele lá. Inclusive, meu irmão trouxe a placa para poder escrever, que estava muito apagado, né? Então, imagina a gente que é nascido e criado aqui, a gente fica perdido agora, imagina a pessoa que vem de fora no dia de finado, não vai achar nunca. Então, é muito importante essa iniciativa sua e pode contar com o meu apoio. Mais algum vereador? Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento. É um requerimento de grande importância, dando seguimento aí nas últimas palavras do vereador Bosco. Essa identificação das lápides é importante mesmo, porque nós que somos daqui já temos dificuldade, imagina os de fora. E o espaço é curto. E existe já servidores que prestam serviço ali dentro do cemitério que pode estar sempre mantendo em condições ali, né, a manutenção, para a gente poder ter a facilidade. Tanto nós como os visitantes. Pode contar, vereador, o meu apoio, tá bom? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declara encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleito? Favorável. Como vota o vereador Bosco Arantes? A favor. Como vota o vereador Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Plauto Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado, razão pela qual determina a adoção das providências de mister pela assessoria jurídica da Casa e as remessas necessárias. Ainda neste laborioso dia, convido mais uma vez o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento e indicação de sua autoria, que requerer que seja aprovada pelo plenário e encaminhada a moção de aplauso à excelentíssima senhora Damares Regina Alves, republicanos, digníssima senhora da República pelo Distrito Federal.
Requerimento 021/2025, Abadiânia, Goiás, aos 23 dias do mês de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Farias Ribeiro, PL, digníssimo vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores, vereadora. Rodrigo Gomes de Belém, vereador eleito pela 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, ainda no regimento interno dessa casa, com respeito e acatamento consumeiros, requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhada a moção de aplauso à excelentíssima senhora Damares Regina Alves Republicano, digníssima senadora da República pelo Distrito Federal, nos termos do artigo a seguir. Preliminarmente, registra, senhores vereadores, que a senadora Damares Alves Republicano DF é uma das figuras mais emblemáticas da nova direita conservadora do Brasil. Pastora evangélica, advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. A senadora Damares Alves Republicano DF construiu sua carreira política a partir de uma forte atuação nas pautas de costumes, proteção da infância e da defesa dos valores cristãos. Certo é, excelências, que durante o tempo em que esteve à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de 2019 a 2022, a atual senadora Damares Alves Republicano DF implementou programas voltados ao combate à violência contra a mulher e à exploração sexual infantil, além de ações específicas para a comunidade indígenas. Registra-se agora, nobres edis, que a senadora Damares Alves Republicano DF foi eleita pelo Senado Federal em 2022 com 714.562 votos pelo Distrito Federal. Sua campanha foi marcada pelo discurso conservador e pela defesa da família tradicional. No Senado, mantém uma postura combativa, sendo voz ativa contra temas como a legalização do aborto, a idealização de gênero e políticas que ameaçam os valores da maioria cristã do país. No Senado, a senadora Damares tem apresentado projetos que visam ampliar a proteção das populações vulneráveis, especialmente mulheres e crianças indígenas. Destaca-se o projeto de lei 2799 de 2024, que propõe a inclusão de mulheres indígenas e de comunidades tradicionais nos planos regionais de enfrentamento à violência doméstica. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e aguarda a análise da Comissão de Direitos Humanos. Outra iniciativa é o projeto de lei 2192 de 2024, que busca instituir um programa de proteção integral para crianças e adolescentes indígenas em situação de vulnerabilidade. O projeto estabelece diretrizes para combater práticas como trabalho forçado, tráfico e tratamento desumano com ações coordenadas entre a União, estados, municípios e entidades privadas. Atualmente, a senadora Damares integra comissões estratégicas no Senado e continua sendo uma das principais articuladoras da direita no Congresso. Para apoiadores, representa uma defesa firme de valores morais e da proteção à infância e sua evidência um compromisso com a proteção das populações mais vulneráveis, especialmente em âmbito legislativo. Vale mencionar, nobres edis, que independentemente da posição política, é inegável que a senhora senadora Damares consolidou-se como uma voz poderosa na política nacional, cuja atuação continua a influenciar o debate sobre rumos sociais e culturais do Brasil contemporâneo. Dessa forma, apresenta a presente moção de aplauso, a moção de aplauso à excelentíssima senhora Damares Regina Alves, digníssima senadora da República pelo Distrito Federal, convidando vossas excelências a acompanhar tal indicação e vindicando que, após aprovado pelo soberano plenário, seja agendado o dia e horário para a entrega do laurel à homenageada. Ao teor disposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação dos edis. Vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, presidente do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concluída a leitura do presente requerimento do senhor presidente. Muito obrigado. Algum vereador? Quero desejar meus parabéns à Vossa Excelência. É um requerimento de grande importância
é uma figura política merecedora. Eu, como líder do PL em Abadiânia e vice-presidente da Frente Goiânia de Vereadores de Direita, eu pode contar com o meu apoio para esse requerimento, e é um requerimento que, se eu soubesse que o senhor ia preparar um requerimento, eu tinha feito parte desse requerimento, mas deixa para a próxima. Mais algum vereador? Vereador Rodrigo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, elaborei esse presente requerimento e trouxe a esse plenário porque a senadora Damares tem tido um carinho muito especial por Abadiânia. É de conhecimento de todos que fomos assolados em 2019 com a questão do João de Deus, né? E essas mulheres têm tido um suporte através do Ministério da Mulher, quando a gente procurou ela na condição de ministra naquele presente momento, na época que o presidente era Jair Bolsonaro, e ela prestou com muita atenção e carinho essa ação para a Abadiânia, e a gente sempre que a gente tem levado alguma demanda, ela não tem medido esforço, naquele momento na condição de ministra, agora na condição de senadora, e a gente procurou a senadora, ela se dispôs a ajudar a Abadiânia, a gente está ajudando com as melhorias, e ela se dispôs a encaminhar emendas parlamentares para que a gente possa estruturar o quesito da assistência social, do CRAS, do CREAS, que atende essas mulheres até hoje, são acompanhadas, né? Então, é nesse sentido que a gente trouxe uma forma da gente agradecer, de ter gratidão, de ter atenção, ter carinho com as pessoas que valorizam o nosso município, que valorizam o nosso povo. Então, é nesse sentido que eu trouxe esse requerimento, em forma de agradecimento mesmo por tudo que tem feito. A senadora estará vindo a Abadiânia ainda nesse mês de maio, e a gente gostaria de estar entregando essa moção em forma de agradecimento do Poder Legislativo à senadora, porque não mediu esforço nos pedidos que a gente já foi formalizado pelo setor de assistência social do nosso município, encaminhado, e ela tem trabalhado nesse sentido de ajudar, né, na reestruturação da assistência social do nosso município, para que a gente possa dar mais qualidade nos atendimentos que as pessoas que procuram o setor social. Então é nesse sentido que a gente tem feito esse requerimento. Então agradeço pela atenção dos nobres colegas vereadores e peço com carinho a aprovação desse requerimento. No mais, só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cleiton. Parabenizar o vereador Rodrigo, muito bem observado, porque aqui às vezes a gente oferta aí para essas autoridades, né? Aqui, principalmente a Abadiânia, que faz parte do entorno aqui de Brasília, a gente pode receber emendas, senadores, deputados, até distritais, né? Porque faz parte da rede, né? Para algumas pessoas que estão nos escutando, e às vezes pensam, mas senador por Brasília, deputado por Brasília, mas essas emendas federais podem sim ser aditivadas nos municípios, né? Sendo Goiás, não tem problema nenhum. Então, mais que merecedor, da mais também é uma grande protetora aí, né? Da pedofilia, proteção da infância. E na época que ela foi indicada ao ministério pelo ex-presidente Bolsonaro, também ela defendeu uma bandeira muito importante, né? Que é o infanticídio indígena, né? E isso, assim, para quem está nos escutando, né? Você vai começar a entender isso quando você começar a pesquisar. E ela, como ela é advogada também, né, Rodrigo? Ela advogou gratuitamente para contribuir para esse projeto, entendeu? Então a pessoa, assim, às vezes fica ali no Senado, né? O povo, a maioria das vezes, lembra o Marconi falar sobre isso. Senado é cemitério de político, né? Então, e de fato não tem visibilidade no trabalho, né? Porque perde um pouco o contato com a população, né? Mas aí nós aqui, vereadores, prefeitos, deputados, nós estamos sempre em contato com o povo aqui, né? Então a gente dá esses títulos para essas autoridades aí para a gente sempre estar lembrando a população, né? De um modo geral, o trabalho que essas pessoas têm desenvolvido, não só pelo Estado, né? Pelo Distrito Federal, mas pelo Brasil, né? E principalmente abraçar essa causa, uma causa bem distante, quase ninguém está vendo, né? Parabéns e tem meu apoio. Vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto?
Favorável. Como vota o vereador Cleito? Favorável. Como vota o vereador Bosquim Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Newton Preto? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada a razão pela qual determina a adoção das providências de mister pela assessoria jurídica da Casa e as remessas necessárias. Para encerrarmos a matéria pautadas, apreciação do soberano plenário, no dia de hoje, convido o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento de indicação de sua autoria, que requer seja aprovado pelo plenário, encaminhado ofício, com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições pela pasta competente para a instalação do redutor de velocidade alternativamente do tipo quebra-molas ou tipo longo-faixa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, na quadra 9, de frente ao estabelecimento denominado Caixa Aqui, em nossa cidade. Requerimento 023/2025, Abadiânia, Goiás, aos 9 dias do mês de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Paris PL, digníssimo vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereador e vereadora. Rodrigo Gomes Belém, PRD, vereador eleito pela 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia e ainda no regimento interno dessa casa, com respeito e acatamento costumeiros, requer seja após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, digníssimo prefeito municipal, sugerindo, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a adoção das providências necessárias à esfera de suas atribuições pela pasta competente para a instalação de redutor de velocidade alternativamente do tipo quebra-molas ou do tipo lombofaixa na Avenida Otacílio Fernandes de Lima, na quadra 9, de frente ao estabelecimento denominado Caixa Aqui, em nossa cidade. Excelentíssimo senhor vereador vice-presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Inicialmente, esse edil salienta que a presente súplica encontra rimo, especialmente na velocidade elevada com qual os veículos têm transitado naquela rua, oferecendo risco aos ausentes, especialmente aos mais idosos e às crianças que por ali residem e trafegam. É que nobres edis, os redutores de velocidade, também conhecidos como lombadas, quebra-molas, lombofaixas ou ondulações transversais, têm grande importância na segurança viária e no controle do tráfego. Dentre os aspectos que devem ser considerados em relação a qualquer um desses tipos de redutor de velocidade está a redução da velocidade dos veículos. Eles forçam motoristas e motocicletas a diminuir a velocidade, especialmente em áreas onde o limite permitido precisa ser respeitado, como as zonas escolares, hospitais e áreas residenciais. O aumento da segurança ao reduzir a velocidade diminui-se o risco de atropelamentos e colisões, protegendo pedestres, ciclistas e outros motoristas. A prevenção de acidentes, a velocidade excessiva das principais causas de acidentes de trânsito. Qualquer um desses redutores ajuda a prevenir situações perigosas em locais com visibilidade limitada ou tráfego intenso de pessoas. Excelentíssimo senhor vereador vice-presidente, excelentíssimos senhores vereadores, ainda em relação aos redutores de velocidade, eles considerar que melhoram a convivência humana, já que contribuem para tornar as vias mais seguras e humanas, promovendo a coexistência entre veículos motorizados e modos de transporte mais vulneráveis, e já tem baixo custo associado à alta eficiência, quando comparados a outras soluções de controle de tráfego, como semáforos inteligentes ou radares, por serem relativamente baratos e fáceis de instalar. Por fim, nobres edis, os redutores de velocidade, também conhecidos como lombadas, quebra-molas, lombofaixas ou ondulações transversais, funcionam como lembrete físico de que o local exige maior atenção e responsabilidade no trânsito. Aqui lembrando que a Lei Complementar Municipal
056, de 15 de setembro de 2022, trouxe em seu artigo 21, inciso 2º, 7º e 9º, as competências de trânsito relativas. A pretensão desse edil é que, com a instalação do redutor de velocidade, alternativamente do tipo quebra-molas ou do tipo lombofaixa, na Avenida Otacílio Fernandes de Lima, na quadra 9, de frente ao estabelecimento denominado Caixa Aqui, em nossa cidade, possamos proporcionar maior segurança aos pedestres e condutores que transitam pela via, considerando o fluxo intenso de pessoas na região, razão pela qual, exercendo o meu dever de atuar em prol de nossa comunidade, apresento essa súplica convidando vossas excelências a acompanharem tal requerimento. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação dos edis. Rodrigo Gomes de Belém, vereador eleito pela 17ª legislatura da Câmara Municipal de Ibagiana, Goiás. Concluída a leitura do presente requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador, presidente Rodrigo Belém, PRD, para a defesa de sua proposta. Senhor presidente, demais colegas vereadores, veio a calhar esse presente requerimento no quesito da implantação do Departamento de Trânsito. É de conhecimento de todos que, graças a Deus, de um tempo para cá, a Avenida Otacílio Fernandes de Lima tem sido bem movimentada. Que a nossa visibilidade é que todas as avenidas, todos os comércios têm visibilidade e acesso igualitário de todas as formas, que todas as pessoas que têm um comércio ao longo de todas as avenidas têm o mesmo acesso, têm a mesma chance de ter uma renda melhor, de geração de emprego. E com a vinda da agência da Caixa Econômica Federal para a Avenida Otacílio Fernandes de Lima, ela aumentou o fluxo de veículos naquela localidade. Depois, com a instalação do Caixa Aqui, ali a gente tem imobiliária, temos consultório odontológico, temos farmácia. Então, essas pessoas que ali têm comércio ali naquela localidade pediram para que a gente pudesse encaminhar um requerimento ao executivo para estudar, porque ali nas proximidades do Caixa Aqui tem um quebra-mola. Mas devido ao grande tempo que está se passando veículo por cima, ele está acabando. E as pessoas muitas vezes pegam, engatam ali uma marcha ali, acelera, terceira e passa ali por cima por tudo. E tem pessoas passando ali nas proximidades da oficina do Sassá, da farmácia Farmaral, da loja da Solange, na imobiliária Sigilo, Caixa Aqui, aquela outra loja que trabalha com roupas country, né, também, que está na localidade. Então a gente visando isso, que estude a possibilidade da gente inibir futuros acidentes, porque a gente precisa fazer esse trabalho educativo, mas a gente também tem que trabalhar no quesito de fazer a nossa parte como poder público. E aquele quebra-mola que está ali nas proximidades do Caixa Aqui, ele está sumindo. Com a medida do tempo que está compactando, os veículos, principalmente os veículos pesados, estão passando por cima dele, ele está sumindo, ele está cedendo, né? Então, daqui a um tempo, as pessoas vão passar com alta velocidade, que a próxima faixa elevada está ali em frente às lojas Mari. Então, até ali o povo engata a marcha e acelera mesmo sem dó. E a gente tem que trabalhar nessa questão de prevenir acidentes e cuidar da saúde do nosso povo, né? Então, é nesse quesito, senhor presidente, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela atenção dos colegas vereadores e peço com carinho a aprovação desse requerimento e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Em discussão, algum vereador deseja discutir a respeito do requerimento de indicação apresentado pelo vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD? Vereador Ari Alberto. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feita aí uma emenda, né, ao requerimento do nobre edil, colocando também, estendendo, né, já que é um pedido tão importante quanto essa localidade. Hoje nós temos ali próximo à casa do senhor Arnaud, na Avenida Maurílio Beires, me procurou ontem, aqui na Câmara, ontem de manhã, pediu para que eu fosse até a casa dele, pois queria conversar comigo, e lá ele foi mostrar. Ali tem uma necessidade real, já houve vários acidentes de trânsito, e tem um quebra-mola para quem vai sentido centro-periferia, né, centro-bairro, e esse, no caso, seria para quem vem ali do bairro para o centro, ou seja, para quem vem do Jardim Santa Fé ali para a rodoviária. Então, há a necessidade real, haja visto o maior fluxo de pedestres ali devido ao horário da escola. Os alunos do Colégio Osório
passa por ali, ali é muito perigoso. Foi pedido isso ontem, então eu estendo aqui o pedido dele, que é morador ali de mais de 50 anos, né? Na verdade, mais de 60. E só para colocar essa emenda junto ao seu requerimento, está feito o pedido, sem mais. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Cleiton. Fortalecer o pedido do vereador Ari, né? Mora ali naquela esquina, na esquina do barulho, tá? Ali eu vou te falar, tá? É moto empinando uma roda, escapamento, adulterado, ninguém aguenta aquilo ali. Esse quebra-mola é importante porque o pessoal não respeita a placa de pare, nem quem está subindo, nem quem está descendo. Depois que colocar a sinalização vertical horizontal, lá parece que é pare, mas está escrito acelera, né? Teve um tempo aqui, acho que foi na legislatura, fui vereador de 2020, 2017, o povo falava que o vereador voltava só para fazer quebra-mola, né? E o povo reclamava muito, mas hoje ainda tem essa... Nós precisamos, de fato, que seja instalado o redutor de velocidade, longa faixa, né? Mudou totalmente o nome, mas o problema é o mesmo, né? Só que antes disso, tem uma coisa muito importante, nós temos que tentar convencer a população, é a questão da educação de trânsito. Está aqui o Renato, dono de autoescola, eu trabalhei em autoescola também, já sei como é que funciona. O povo vê a sinalização, passou por uma autoescola, passou por uma prova e não sabe usufruir dessa sinalização. Então quem sabe vai lá, faz bonitinho e é taxado de bobo. Ó, o bobo, dando certo, fazendo o retorno errado, né? Pela direita, pela esquerda. Então assim, eu acho que antes disso nós temos que pensar numa ideia também, fortalecendo todos esses pedidos, tá, Rodrigo? Porque não é tentar adequar, igual Brasília, né? A educação de trânsito nas escolas, mas fazer mais matérias, né? Eu lembro uma vez aqui o Yuri trouxe para a Badiane um carro capotado aí num guincho, colocaram ele não sei aonde aqui, e o povo perguntou se era algum acidente. Não, aquilo ali era um programa de conscientização, né? Sobre beber, dirigir, cinto. Então aí você vai mexendo um pouco a cabeça do povo que não entende, mas na maioria das vezes quer criticar. Então, tá votando quebra-mola. Então ele vai entender quando começar as pessoas fazer certo, ele vai ver que ele está errado, né? Vai ver que está errado. Educação de trânsito. Não adianta o prefeito fazer essa sinalização bonitinho, pare, pinta de amarelo, de branco, o cara não sabe o que significa, não respeita, e de alguma forma isso aí vai deixando até a Câmara aqui numa situação complicada. A gente pede uma sinalização numa determinada região e a prefeitura vai lá, resolve, é triunfo, e o cara, vocês colocam um quebra-mola não sei na onde, colocam um redutor de velocidade não sei na onde. Tá parecendo rampa, né? O cara rampar assim e pular o quarteirão. Totalmente favorável. Pela vida, né? Principalmente ali, escola, né? Pode contar com o meu apoio, tá, Rodrigo? Isso aí, vamos fortalecer, né? Essa sinalização em Abadiane. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Camila. Não vou me delongar muito não, mas eu queria pegar um gancho tanto no seu requerimento, vereador Rodrigo, tanto na fala também do nosso amigo Ari e do Cleiton. A gente sabe que tem alguns pontos críticos da cidade que precisa sim desse redutor de velocidade. E um que também a gente já havia feito pedido, que eu não sei se cabe a gente encaminhar para a prefeitura ou para algum órgão estadual, depois a gente pode verificar isso, é aqui na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, sentido Lago, ali na altura mais ou menos do estádio, antes de chegar na distribuidora 474. Ano passado, eles nos procuraram, né, falou dessa situação lá, por quê? Não, vem pra cá que você vai assistir. A gente encosta lá e procede. O pessoal passa ali no tiro. Então assim, é uma região que as pessoas ali daquele bairro, daquela localidade, passam muito pedestre, muita bicicleta, e volta e meia tem uma batida ali também, né? Graças a Deus até hoje nada grave, só um prejuízo financeiro mesmo. Mas antes que aconteça algo pior, eu acho também que a gente tem que fortalecer esse pedido lá desse redutor de velocidade, seja um quebra-mola, seja qual for a medida que
com tomada, mas precisam. Concluído, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Belém. Senhor presidente, colega vereadora Camila, vamos insultar a Goinfra, né, a Agência Goiana de Infraestrutura, porque uma vez que está de acesso à GO 474, talvez eles poderiam fazer uma parceria com o município para que a gente possa estar fazendo essa estruturação na localidade. Vamos pedir uma parceria, eles têm muito solícito com as demandas de Abadiânia. O presidente Pedro Salles é muito compromissado com a Abadiânia. Quando eu estive ontem lá em Anápolis, quando eu falei que era de Abadiânia, ficou muito feliz. E tem abraçado a causa de Abadiânia, acredito que essa parceria município, estado, venha a melhorar mais a trafegabilidade, e eles têm essa parceria com o nosso município. E uma vez que o município ele é o, como se diz assim, é o braço, é o que abre as portas para o Lago Corumbá 4, que é o potencial turístico da nossa região, e a Abadiânia dá suporte para o estado. Então, como forma de uma contrapartida, seria nesse quesito de pedir uma parceria para a Agência Goiana de Infraestrutura. No mais, senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Mais algum vereador? Tem uma sugestão aqui também, senhor presidente, em relação a esse requerimento, é uma campanha de comunicação com o Júlio. Uma campanha de comunicação envolvendo todos os vereadores, um vídeo, né, de comunicação sobre a Câmara, mostrando uma campanha educativa, e isso é muito importante. O vereador Renato ensinando também, né, a forma certa. Isso, ensinando a forma certa, igual eu falei mais cedo na minha fala anterior no outro requerimento. Isso é muito importante, porque aqui em Abadiânia, não sei o que acontece, que o pessoal gosta demais de andar no meio da rua. E a gente ensina isso na sala de aula, mas parece que não adianta. O pessoal continua andando no meio da rua. E o Código de Trânsito é bem claro. A via foi feita para veículo, pedestre, calçada. Mas como as pessoas não têm isso ainda em mente, essa campanha é importante para a gente fazer as pessoas entender. É isso? E eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero já também solicitar, que é muito importante essa questão desse quebra-mola, senhor presidente, o senhor solicitou mediante requerimento, igual o senhor disse, lá de frente a Lojas Mares tem, né, o longo faixa, não é isso? E lá não tem trânsito, não tem nada. Tem uma praça que não, vamos dizer assim, não serve para nada. Não tem aparelhos de exercício, não tem nada. Então, aonde não tem importância, tem um quebra-mola. E nesse ponto da Caixa tem, né? Lá é um trânsito danado, porque tem gente pagando boletos o tempo inteiro. Tem gente saindo da oficina, da imobiliária, saindo da delegacia, da Polícia Civil, da panificadora. Então, é um trânsito intenso ali naquela região. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e também solicitar o nosso jurídico um requerimento para poder estar instalando um quebra-mola também ali na rua Maurílio Beires, número 1258, um pouco à frente do ponto X e do CFC. Ali, essa semana, já foi atropelado 2 animais. Por quê? O quebra-mola é lá na esquina do Sassá e o próximo quebra-mola é lá no Catatal. E dali, aquele pequeno espaço, os veículos, as pessoas que não têm assim, muita responsabilidade, alcançam no mínimo 60, 70 km por hora. Quem mora aqui em Abadiânia sabe. E eu também recebi 2 denúncias essa semana de moradores lá da região do Lindo Horizonte. Todos vocês conhecem, inclusive o pessoal da coleta que está aqui, lá na rua Geraldo Alves da Silva, quadra 24, lote 7, Lindo Horizonte. É aquela avenida inteira, ela pega ali na Vila Amada, né? E ela desce até ali no fundo daquela pracinha do Lindo Horizonte, próximo à antiga residência próximo ali ao Aceu, do açougue. Moacir, não é isso? Não tem nenhum quebra-mola. Ali eu mesmo já presenciei veículos alcançando ali 80 km por hora. Então ali no mínimo cabe umas 3 longofaixas. Então eu já queria solicitar um requerimento para a gente poder estar solicitando o prefeito na Avenida Maurílio Beires, né, vereador? Número 1258 e nesse endereço do Lindo Horizonte, que é Rua Geraldo Alves da Silva, quadra 24, lote 7, Lindo Horizonte. Só que pela extensão dessa avenida, dessa rua, tem que ser no mínimo umas 3 longofaixas. Essas são minhas palavras. Mais algum vereador?
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Mosquinho Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Paulo Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado em razão pela qual determina a adoção das providências de mister pela assessoria jurídica da casa e as remessas necessárias ao tempo em que restitua a direção dos trabalhos ao nosso vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD. Para finalizar os trabalhos de hoje, gostaria de conceder a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Costa Nascimento, para fazer a leitura de um presente ofício. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Queria apresentar aqui um ofício que é de minha autoria, no qual indica a premente necessidade de adoção de providências administrativas necessárias para a utilização de cartão corporativo pelas secretarias municipais. O que a gente quer com isso? Só para ficar bem claro para a população entender. A gente tem acompanhado, principalmente, os motoristas aí que transportam pacientes para outros municípios, até mesmo para outros estados, a falta de um auxílio alimentação. O pessoal está levando, o salário já é pouco e não está tendo esse apoio, né? Eu vi que teve um requerimento aí da vereadora, realmente, bem nesse meio aí, nesse ponto. Só que ele está indicando aqui a urgente necessidade da adoção desse cartão corporativo, porque para garantir aqueles que trabalham nesse carro da saúde, pelo menos a alimentação, porque de forma necessária. Obviamente vai trazer muito mais transparência ao serviço público, haja vista esses veículos que vão para longe aí vão poder abastecer também. O cartão Visa, ele não é a marca do cartão, não, ele visa garantir tanto o almoço, não é a bandeira, né? Não é a bandeira do cartão, mas ele visa tanto garantir o almoço quanto o abastecimento também em outro município, caso a pessoa tenha que... Pode acontecer imprevistos, né? O cara pode perder, pode andar um pouco mais, o médico chega lá, não está, vai ter que levar outro, então assim, ele faz um planejamento de gasto de combustível e chega lá, pode mudar a coisa do dia para a noite. E o cartão vai garantir que não vai faltar combustível para voltar para casa e também não vai faltar o dinheiro para ele efetuar ali a sua alimentação num restaurante, num posto de combustível. E eu queria que todos os vereadores me acompanhassem, só dando um visto nesse ofício. Acho que é de suma importância, a gente demonstra força, né? E está todo mundo comprometido com os servidores do nosso município. No mais, é só agradecer. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas palavras aí, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Borges. Não ia falar não, mas a gente às vezes as demandas chegam para a gente, né? Procura um vereador, procura outro. E aí, sem contar que foi uma promessa de campanha. Eu estive presente em várias das reuniões com esses servidores que reivindicaram justamente por isso, porque muitos têm que sair, têm que se deslocar, como o senhor disse, tanto para cidades vizinhas ou cidades longe ou até outro estado. E eles ficam simplesmente arcando com os custos, e inclusive tendo um salário assim que não dá para poder arcar, né? Não é responsabilidade deles, sim, é desumano. Então eu também propus um requerimento, não do cartão corporativo, mas conforme havia sido feito esse compromisso de ser pago as diárias, né? Porque aí é somente quando eles irão se deslocar e, enfim, é nessa linha aí também. Eu acredito que vai ser pautado para a próxima semana. Não vou tirar ele de pauta, embora a gente tenha o mesmo pensamento, vou deixar ele caminhando. Às vezes fortalece também. Com certeza vai fortalecer, porque a ideia basicamente é uma só.
A questão do cartão, hoje ele é utilizado pela Polícia Militar. Vem tanto é que ele pode ser pré-pago ou pós-pago, você entendeu? Você coloca lá uma quantia já de combustível mensal, no qual, diante da necessidade, o policial vai lá, abastece, enche o tanque, e ele entra dentro de uma média. A média mínima, a média máxima. Então, ele dentro daquela média ali vai ser autorizado. Tentou fazer algo de errado, automaticamente, alguém na Secretaria de Saúde ou nas outras secretarias, terá a pessoa, né, da administração, terá alguém responsável para isso, vai acompanhar em tela e em tempo já vai ligar e já vai ver. Você entendeu? Vai inibir. Isso vai trazer mais transparência e, com certeza, economia aos cofres públicos, né? E o seguinte, o que acontece, cara? É questão de humanização. Como, né, eu acredito nesse governo aí, nessa tese, fala realmente que o povo em primeiro lugar, e nós temos que cuidar daqueles que cuidam diretamente do povo. Eu acho que é mais do que humano, é necessário, né? Então, muito obrigado aí, estamos juntos, a ideia é a mesma. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Com a palavra, segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Senhor presidente e os vereadores que estão debatendo aí também, só saber por que tirou, eu lembro, 2005, eu trabalhava na prefeitura, tinha uma diária para Goiânia de R$40 e Brasília R$90. Eu lembro dessas diárias, foi tirada, não sei se foi alguma portaria. Me parece que tem um parecer do TCM que veta agora essa questão da diária. Você entendeu? Diretamente ele veta. Então, justamente com a questão de valor. Então, o cartão corporativo hoje ele é uma realidade e ele vem sendo usado em vários municípios. Né? A tecnologia hoje ela é uma realidade, nós não podemos retroceder. Então, temos que acompanhar a evolução do tempo aí, né? E as inovações tecnológicas. Acho que isso vai... A ideia é essa mesmo. Vai dar mais comodidade ao serviço. Implantar o cartão, né? Não é Visa não, né? Visa melhorias. Favorável também. Parabéns, colega, pela elaboração desse ofício, é de suma importância, é de conhecimento de todos, que foi promessa política nossa de porta em porta, e os servidores do Executivo fizeram esse pedido a nós, e nós temos que estudar essa possibilidade, sim, junto ao Executivo, para que a gente possa dar mais dignidade, qualidade, conforto para essas pessoas, né, que levam muitas vezes o paciente para Brasília, para Goiânia, para Anápolis, e às vezes o salário é tão mínimo, né, que ele não consegue se alimentar da forma adequada. Então a gente tem que conceder qualidade para essas pessoas que estão trabalhando. Não podemos ser omissos nesse sentido e demais solicitações também. Então, parabéns, vereador, conte com o meu apoio. Vamos conversar com o prefeito, ver com o secretário de saúde em especial, principalmente a demanda da área da saúde. Os motoristas, né, que trabalham levando paciente para Brasília, Goiânia, Anápolis, Pirinópolis, é um gesto já que vai beneficiar muito eles de uma certa forma. Então, é isso aí, melhorando cada dia mais a qualidade de vida da nossa população, conforme foi dito, o povo sempre em primeiro lugar. Fomos eleitos pelo povo e tem que trabalhar pelo povo. Demanda vai chegando, a gente vai resolvendo, né? Com a graça de Deus, com a parceria com o prefeito nosso aí, doutor Itamar. Parabéns. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos um bom dia.